Seja muito bem-vindo à TV Kairos, canal 7.1, você que nos acompanha pelo canal da própria TV e também você que nos acompanha pelas redes sociais, em especial pelo YouTube. Nós que estamos aqui diretamente do estúdio da TV para levar mais uma vez nesta oportunidade, nesta programação, uma pequena porção da Palavra de Deus, como de costume temos feito. Nós gostaríamos que você apanhasse a sua Bíblia, estivesse com ela, porque nós faremos a leitura de várias passagens, de vários textos bíblicos, que certamente contribuirão hoje para a edificação da sua vida e do seu lar, enquanto cristão, enquanto amigo do Evangelho. Então pegue sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos fazer uma breve leitura do versículo 1 até o versículo 8, ou 8º. E durante a nossa leitura, nós gostaríamos que vocês prestassem bem atenção nesse texto, que é muito conhecido de todos nós cristãos, de todos nós que fazemos o uso da palavra de Deus. O título aqui desse capítulo na minha Bíblia, que é epígrafe para outras, diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E a leitura do texto sagrado começa dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra e tempo de paz. Você que acompanhou essa leitura do texto bíblico, certamente se recordou e conhece muito bem ele. Ainda que você não faça o estudo contínuo da Palavra de Deus, você já ouviu falar nessa passagem do texto bíblico. Como nós dissemos anteriormente, esse é um dos textos mais conhecidos no mundo cristão. E você já compreendeu que esse texto hoje é para nos mostrar, para trazer até vocês uma palavra sobre a importância do tempo. A importância do tempo para as nossas vidas. Mas eu gostaria que você compreendesse e viajasse comigo nesse contexto histórico de que o livro de Eclesiastes, a quem se atribui a autoria de filho de Davi, o rei Salomão, ele foi escrito de maneira poética e você sabe disso. O livro de Eclesiastes, ele contém 12 capítulos com 222 versículos, escrito em forma de poesias. Poesias estas em que o escritor bíblico, ele se devaneia em explicar aspectos da vida do ser humano, da humanidade em geral, do seu comportamento como jovem, do seu comportamento como adulto e de seu comportamento como idoso. E ele dá algumas instruções de sabedoria, de como vivermos em comunhão, de como vivermos em sabedoria. Mas
o autor bíblico, ele se preocupou aqui, nesse trecho que nós fizemos a leitura, especificamente com o tempo. Ou seja, o tempo é um fator tão importante que o escritor bíblico dedicou uma poesia especial para tratar sobre ele. E nós, como cristãos, devemos ter sempre na nossa cabeça, na nossa mente, sobre a importância do fator tempo para as nossas vidas. E tempo, você conhece, você pode até não saber definir o que é o tempo, mas você conhece. Você sabe, assim como eu, que o tempo é um fenômeno natural, é um fenômeno que ele é capaz de regular as estações do ano, ele é capaz de regular a força das águas, ele é capaz de regular a quantidade ou o tamanho das marés. O tempo, ele é um fenômeno natural capaz de regular, inclusive, a gravidez de uma mulher. E por que nós estamos tratando disso hoje? Porque o tempo, apesar do aspecto cronológico, apesar do aspecto quantitativo, ele também é capaz de curar feridas, de curar traumas, e a sua relevância é vista em todas as profissões. O advogado necessita estar pautado no tempo para não perder seus prazos. O médico corre contra o tempo para salvar vidas. O engenheiro corre contra o tempo para entregar a sua obra em bom tempo. O agricultor se dedica à sua arte, ao seu trabalho, para nos trazer alimento e necessita do tempo para que isso ocorra. Então você já começa a imaginar, você já começa a perceber que esse tema do tempo é muito importante enquanto sociedade, é muito importante enquanto evangelização. Mas nós bem sabemos que quando nós tratamos de situações bíblicas, e para aqueles que conhecem o texto sagrado, vão lembrar logo de uma palavra muito conhecida nossa, que é o Kairos. Kairos que eu conheço e que você conhece, e que está intimamente ligado às próprias pregações do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, quando eles tratam sobre o Kairos de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas é necessário que você entenda que nós tratamos aqui de duas espécies de tempo. O tempo cronológico, aquele que nós falamos das estações do ano, aquele tempo necessário para a mulher gerar seu filho no ventre, mas nós também temos o Kairos de Deus, que é um tempo qualitativo. É o tempo que Deus reservou para a sua vida e para a minha vida, para o cumprimento de suas promessas, para o cumprimento de seus feitos. Muitas vezes você pode estar pensando: meu Deus, um homem ou uma mulher de Deus já orou por mim e já intercedeu, e o Senhor falou através dos seus servos, através dos seus vasos, das promessas de Deus para a minha vida. Só que essas promessas ainda não se cumpriram. Essas promessas, tanto do ponto de vista do Cronos quanto do Kairos, ainda podem não ter sido cumpridas em sua vida. Mas eu estou aqui hoje para te dizer
descansa no Senhor. Se o Senhor te prometeu, certamente Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a sua vida. O Kairós de Deus, Ele estará presente na tua vida. Por isso, descanse. O Senhor Jesus, Ele chancela as suas promessas. Ele cumpre aquilo que promete. Mas você, ainda assim, você pode estar pensando que você é uma pessoa de oração, é uma pessoa fiel, dizimista fiel da igreja. E ainda assim, as suas promessas ainda não foram alcançadas. Mas eu estou aqui para te dizer que as promessas que Deus tem para a tua vida, se elas não forem alcançadas por você aqui neste planeta, aqui nesta terra, certamente Deus as fará cumpridas na vida de seus filhos, na vida de seus descendentes. Foi assim com Israel e certamente será assim com você. Então, não tema, aguarde o tempo do Senhor para a sua vida. Aguarde o tempo de Deus para a sua vida. Aguarde o Kairós de Deus para a sua vida. Não tenha medo, as promessas que o Senhor tem para a tua vida são promessas maravilhosas, são promessas riquíssimas e que você só tem a ganhar do lado de Deus. Eu queria te apresentar neste momento o dono do tempo, o dono do tempo Cronos, o dono do tempo Kairós, o dono da terra. Eu queria te apresentar aquele que venceu o tempo. Eu queria te apresentar aquele que nasceu numa manjedoura, mas que estava contigo, estava conosco desde o início da fundação do mundo, por conta do projeto salvífico do nosso Deus. Ele já estava conosco. Ele foi prometido a nós desde a fundação do mundo, desde a fundação dos tempos. Se você chegou até esse momento analisando a importância do fator tempo para a sua vida, eu queria fortalecer essa ideia na sua mente. Das principais coisas, na verdade, a primeira coisa do primeiro dia da criação do mundo está em Gênesis. Deus se preocupou em separar o dia da noite. E certamente para que nós hoje estivéssemos aqui, podendo contar os dias das nossas vidas, os dias em que nós estamos aqui vivos, em pé. Essa breve passagem a respeito do livro de Gênesis é para fortalecer na sua mente de que Deus, Ele sempre se preocupou com o fator tempo. Ele criou o fator tempo, Ele criou o Cronos, Ele certamente criou o Kairós para que nós fôssemos alcançados. Por mais que você esteja imaginando que já se passaram anos da última promessa que você recebeu do Senhor, você está analisando somente do ponto de vista cronológico, do cronos de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer, espera no Kairós de Deus para que você seja abençoado. Aguarde as bênçãos do Senhor para a tua descendência. Certamente, se elas não forem cumpridas através de ti, através de você que nos assiste, certamente as promessas do Senhor Jesus serão alcançadas através da sua descendência. Tem um texto que trata em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que ele diz que o Senhor Jesus,
ele chegou até nós na plenitude dos tempos. Veja bem, o Senhor Jesus chegou até nós na plenitude dos tempos, no Cronos de Deus e também no Kairos de Deus, como projeto messiânico, como profecia messiânica, é o cumprimento temporal da promessa messiânica. E como nós falamos a você, Jesus, ele venceu o tempo. Ele venceu o tempo para me alcançar e para te alcançar. Não tenha dúvida quanto a isso. Logo no início do texto de Eclesiastes, nós fizemos uma leitura e talvez você tenha percebido isso. Nós fizemos uma leitura e no texto sagrado ele diz que no versículo 5 que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. É tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, ou tempo de afastar-se dos abraços. Você tem alguma dúvida de que nós vivenciamos plenamente esse tempo do afastamento dos abraços? Você tem alguma dúvida que nós estamos vivenciando um grande tempo de guerra? Eu convido a você para esse despertamento. Nas reuniões familiares, nas nossas confraternizações, nas nossas congregações, nós não podemos orar de braços dados. Nós não podemos abraçar aquele irmão, aquela irmã que tanto nós gostamos, temos carinho, nós temos amor, nós temos aquela atenção toda especial. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo, inclusive, para nós deixarmos de nos abraçar. A própria palavra de Deus, ela revela isso. E é importante também que nós tenhamos consciência de que existe um tempo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa passagem pelo vale. E vale é um termo que nós conhecemos, é um termo que nós, por assim dizer, nós não gostamos. Porque quando nós imaginamos sobre vale, nós imaginamos um local abaixo, de difícil acesso, de difícil colocação, locais úmidos, locais insalubres, locais de difícil saída. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso. Você pode estar passando por um grande vale, ou alguns podem dizer um grande deserto. Mas eu gostaria de te dizer que neste vale que você está passando, tem uma pessoa que esteve aqui conosco como carne, mas que mandou o seu Consolador para estar conosco todos os dias de nossas vidas. O Senhor Jesus, Jesus de Nazaré. Ele está disposto a passar por esse vale com você. O salmista diz: ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, veja bem, ainda assim o Senhor estaria com ele, contigo, comigo. Essas situações que envolvem vale, envolvem deserto, elas são plenamente compreendidas porque o próprio texto bíblico nos traz dessa forma. Se você for pegar o Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós teremos profetas de Deus passando pelo seu deserto, passando pelo vale. No Novo Testamento, os apóstolos de Cristo,
seus discípulos, homens de Deus como Paulo, passaram pelo deserto e pelo vale da prisão, perpassaram pelo vale da sombra da morte, como está escrito. E você certamente, querido, você certamente será posto à prova nessa vida em que o próprio Senhor Jesus diz que os nossos dias seriam maus, mas o próprio Cristo, Ele nos revela um consolador, Ele nos revela um apoiador, Ele nos revela uma coluna, um sustentáculo da fé e da verdade. Eu gostaria que você tivesse a plena convicção e consciência de que você tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eu também tenho. E eu queria que você, nessa análise, nesse contexto, nesse estudo sobre o tempo, sobre o Cronos de Deus e sobre o Kairós de Deus, nesse estudo sobre o dono do tempo, eu gostaria que você tivesse em mente que para alguns é chegado o tempo de colheita, que para muitos é chegado tempo de guerra, para muitos é chegado tempo de batalha, mas eu queria que você tivesse a consciência que para todos nós, para mim e para você, é chegado o tempo de entrega, é chegado o tempo de despertamento. Não importa se você esteja analisando do ponto de vista cronológico do ano de 2021, do ponto de vista da tarde, do dia, da noite, dos meses. Não importa se você está pensando do ponto de vista do alcance da promessa, do alcance daquilo que o Senhor Jesus projetou para a sua vida e para a minha vida. Não importa. Para os dois tempos é necessário a sua entrega e a minha entrega. Está escrito em Hebreus 4,16, diz assim: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agradeça a Deus, assim como eu tenho agradecido a Deus, pelo tempo, pelo kairós em que vivemos, por essa promessa messiânica que já se cumpriu e em que nós estamos apenas no aguardo da sua segunda vinda. Poderão haver várias discussões do ponto de vista teológico, poderão haver vários conflitos do ponto de vista do estudo bíblico de quando será e como será a vinda do Mestre Jesus. Mas tem algo em que as vozes são únicas, são uníssonas. Todas as bases doutrinárias e teológicas trabalham para isso, em afirmar que a segunda vinda do Mestre Jesus é certa e garantida. Não sabemos o cronos de Deus para isso, mas nós temos a plena convicção e certeza do kairós de Deus para a segunda vinda do Mestre Jesus. Mas eu gostaria que você não desistisse das suas orações. Não deixe que o fator tempo atrapalhe você de orar, de se dedicar à obra do Mestre, de buscar ao Senhor. Não perca tempo. O tempo, ele urge
não tenha qualquer desvio de atenção. O Senhor Jesus disse que nem Ele mesmo saberia o quando do seu retorno. Ele apenas nos prometeu que Ele retornaria. Mas esteja preparado. Você está preparado? Você tem se preparado? Você tem alocado parte do seu tempo para a edificação da sua casa, do seu lar, da sua igreja? Você tem se dedicado à obra de Deus? Você tem buscado verdadeiramente os pés do Senhor Jesus? Eu já disse e não vou cansar de te falar. Para alguns pode ser tempo de colheita, para outros tempo de guerra, mas para todos é tempo de entrega. Para todos é tempo para despertamento. O autor do livro de Eclesiastes, autoria esta atribuída a Salomão, como você já viu, também é atribuída à autoria de outros livros sagrados, como Cantares de Salomão. Tenha certeza disso, que o teu tempo de cantar está próximo. O teu tempo da vitória está próximo. O teu tempo de testemunhar grandes vitórias, de grandes lutas, está mais do que próximo. Seja no Cronos, seja no Kairos. Com Jesus, essa é uma promessa que certamente você e eu alcançaremos. Então, saia daqui hoje com essa perspectiva, com essa esperança reavivada no teu coração. As promessas que foram feitas para você, elas lhes serão entregues no tempo de Deus. Eu gostaria que você estivesse pronto, preparado para o tempo em que Ele está por vir. Há muitos anos atrás, nós ministrávamos nas congregações, nas igrejas, pregando de que o fim estava próximo e de que Jesus estaria voltando. Mas hoje, mais do que nunca, nós pregamos a palavra de Deus na plena certeza, convicção de que está muito próximo o retorno do Mestre. Estejamos preparados, dediquemos parte do nosso tempo para as nossas orações, para as nossas adorações, para os nossos louvores, para as nossas congregações. Dediquemos um pouco desse tempo para o amor ao próximo. Em tempos de Covid-19, é necessário que estejamos atentos para receber Jesus em nossas casas. O Mestre pode ir lá te pedir uma ajuda. Esteja de porta aberta para recepcionar Jesus no seu lar. Eu sei que você já tem Deus na sua casa, você tem um Espírito Santo Consolador, mas esteja atento para receber o Mestre em seu lar. Esteja atento para isso. Nós nos encaminhamos para o término desse momento com vocês, dessa programação. Mas eu não poderia terminar esse momento com você sem dizer para você que é chegada a nossa hora. É chegado o momento de nós clamarmos aos pés do Senhor para que Ele esteja conosco nesse momento difícil, nesse momento de pandemia.
Você que nos acompanha na TV Kairos ou pelas redes sociais, que você sente uma chama ardente no seu coração, arder em seu corpo, não perca essa oportunidade. Não perca esse tempo de estar conosco. Não perca essa oportunidade de orar em comunhão, em conjunto, de forma coletiva, conosco. Não pense que você possa ter muito tempo pela frente, ou que eu sempre terei um tempinho, ou vou deixar para amanhã. Não pense nisso. Se essa chama arde no teu peito agora, nesta programação, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você tivesse em mente a plena consciência de que nós estamos aqui de braços abertos em nossas congregações para te receber. Eu digo a você que mora na zona urbana de Marabá, não há nenhum lugar aqui que não tenha uma congregação da Assembleia de Deus a mais de 1 quilômetro de distância da sua casa. Se você sente esse chamado de Deus para a sua vida, se você sente essa necessidade de congregar conosco, nos acompanhe, nos procure em uma de nossas congregações. Na reta final agora da nossa gravação, da nossa programação, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar pela sua família, eu gostaria de orar para um despertamento na sua casa, um despertamento no seu lar. Então nós faremos essa oração. Se possível, chame seu filho, a sua filha. Agora, dependendo do horário que você está nos assistindo, saindo para o trabalho ou retornando dele, chame, vamos fazer essa oração juntos, que certamente você sairá daqui mais do que abençoado. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, enaltecemos o teu santo e glorioso nome. Nós sabemos, Deus, que só tu és santo e que nós entregamos o destino das nossas vidas. Nós entregamos o tempo das nossas vidas. Nós aguardamos, Senhor, o Cronos e o Kairos de Deus, porque sabemos, Deus, que o Senhor é o dono de todo o tempo, é o dono da terra, é o dono do mundo, é o dono da humanidade. Nós clamamos a Ti, meu Pai, que a Tua vontade sempre seja feita. Mas enquanto humanos, meu Senhor, nós rogamos a Ti pelos livramentos da Covid-19, desse telespectador, dessa telespectadora que nos assiste neste dia e que quer entregar a sua vida ao Senhor. Cuida dele, guarda, zela, acampa os teus anjos ao redor deste lar, meu Pai. Nós te pedimos isso e por fé, Deus, sempre te agradeceremos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Depois dessa oração, deste momento de oração, eu gostaria que você e toda a sua família ficassem em paz e tivessem um excelente dia, aguardando a você para a nossa próxima programação, que estaremos aqui, se assim Deus permitir. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.